E para a gente não atrasar muito, eu só queria fazer uma correção aqui, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né? Esqueci que o evento era transmitido, então, minhas desculpas aí pela falha. E continuem conosco mais um pouquinho, que vamos para a terceira palestra, que será Aplicações da beterraba na indústria, pelo engenheiro químico Alexandre Maia. Ele é formado pela USP e tem experiência de 28 anos no segmento de corantes naturais, desenvolvimento e aplicação. É gerente técnico na empresa Tebrac, Corantes Naturais. Então, eu já agradeço desde já o aceite pelo convite, Alexandre. E a gente também, né, pede desculpas às pessoas que estão nos assistindo e aos que estão aqui no anfiteatro, o atraso, em decorrência do atraso do início e da abertura, né, isso às vezes acontece e foge do nosso controle, infelizmente. Então, palavras. Bom, eu que agradeço o convite por parte da Eliane e do IAC para participar aqui do primeiro, né? Então, daqui, quando tiver o 20º, a gente pode falar, participamos do primeiro, né? Então, muito legal. Me jogou uma bomba, porque para manter o nível das palestras agora, o pessoal está mal acostumado com o conhecimento que veio antes, né? E eu sou da indústria, tá? Então, ouvindo aqui, eu fiquei pensando em mudar algumas coisas. Esse título, Beterraba Industrializada, já foi meio uma provocação, porque a gente tem esse preconceito contra o que vem da indústria, que agora a moda a palavra ultraprocessado. E esse termo foi muito mal colocado, é equivocado, tá? Foi mal escolhido, está tudo errado, a premissa está errada, né? Lembrando aquela história que, se não tivesse indústria de alimentos, tinha muito mais gente passando fome do que passa hoje. Tá? Então, a minha preocupação agora é tentar contar uma história, porque na parte de corantes, embora eu não tenha participado do dilúvio, eu pisei no barro. Tá? Então, eu tenho 28 anos de experiência na parte de naturais, e eu me lembro, no começo do milênio, aí, que a gente ligava para as indústrias e queria marcar uma visita, queria fazer uma apresentação, e isso era negado. Por quê? Porque a partir do momento que eles perguntavam com que tipo de produto a gente trabalhava, não, trabalhamos com corante natural, corante de urucum, corante de cúrcuma, clorofila, o cara fala, não, esqueça isso, porque o custo é caro, o produto é instável, dá trabalho para aplicar, é tudo complicado. Tá? Não vai passar, o custo não vai passar, o pessoal de compras não gosta, o pessoal do P&D vai ter muito trabalho, então gera um trabalho excessivo, de fato gera, tá? Graças a Deus, tá? Porque senão qualquer um faria. A gente nesse tempo todo, sempre bateu o martelo nos naturais, meio que fazendo uma guerra contra os artificiais. Primeiro porque, quando a gente fala de corantes artificiais, embora se fale que é seguro, são feitos, são produzidos sinteticamente, chegando a moléculas que não existem na natureza. Então, são moléculas produzidas para você colorir, assim como é uma tinta de parede. Tá? Então, eu costumo brincar que quando se vai fazer uma troca, uma migração do corante artificial para o natural, não é como pegar uma parede verde, pintá-la de vermelha, tá? Que aí a Souvenir resolve, né? A Sherwin Williams resolve. O alimento não é assim, o alimento funciona, o alimento precisa de pesquisa, precisa de técnica, precisa mudar processo, e às vezes as pessoas não querem mudar o processo. Tá? Então, nesses 28 anos, a preocupação sempre foi martelar os naturais, e a gente está vivendo um período aí de transição
em que está se virando a chave. Então, a transição, na realidade, começou em 2008, quando o pessoal identificou que existiam 8 corantes amarelos que causavam hiperatividade em criança. Tá? Então, se estudou, por exemplo, o efeito do tartrazina no rim, no fígado tal, e no cérebro. Então, o cérebro ficou para trás. Tá? Então, isso começou a mudar em 2008, na Inglaterra, e aí alguns começaram a tirar de alimentação de criança, outros foram banindo. O ano que vem, nos Estados Unidos, vão ser banidos os 2 principais, que eu me lembro, o vermelho 40. O vermelho 40 é aquele vermelho Ferrari lindo de doce, tá? Dos doces e confeitos, aí é aquele vermelho bonito. E o amarelo 4, que é um amarelo que não é tão usado, a maior é a tartrazina. Então, baseado nessa história, nessa introdução aqui, o que eu queria dizer? A beterraba, ela começa a ter um ponto de virada aí. Deixa eu achar quem que é aqui. Um ponto de virada que eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter um aumento da aplicação dos corantes e dos extratos de beterraba. Tá? A gente tem aí, a beterraba já foi aqui falado bastante, o nome técnico, o nome científico, tá? Mas na visão da indústria ali, ainda é uma indústria intermediária, que é a qual eu participo, tá? Que manipula os vegetais para alimentos. Existem muitas aplicações ainda pouco estabelecidas, pouco divulgadas e pouco desenvolvidas. Uma delas, a parte dos nitratos da beterraba. Nos Estados Unidos, eu trouxe até aqui, no final tem uma foto, mas isso aqui são gomas com a base de beterraba e focado no nitrato. Para quê? É doce? Não, isso é um pré-treino. O pessoal usa de pré-treino lá. Tá? E não, aqui no Brasil você vê bastante pessoal tomar suco de beterraba antes do treino. Mas volta aquela questão, quem é que vai na feira comprar a beterraba, levar para casa, guardar, fazer o suco, o pessoal que é da academia mesmo, que faz todos os dias, não vai ter esse tempo. Tá, vai querer o suplemento. Então, é uma fonte de nitrato, que é um vasodilatador, e ele é muito forte. Tá? Ele é muito presente. Esse mercado é um mercado estabelecido lá fora, principalmente. Aqui está engatinhando, mas vai chegar. Então, você consegue, com uma aplicação, a gente ter o controle desse vasodilatador, dos nitratos, e da betalaína ou betanina, que é um corante também, tá? Que também tem a beterraba como fonte. Falando das técnicas de extração, tem várias. Tá? Para a indústria, para efeito corante, a gente tem aí diversas e de vários vegetais, não só a beterraba, batata doce roxa, cenoura, a cenoura roxa, ou black carrot, cenoura preta, também como alguns chamam. Então, você tem, aqui no Brasil, eu conheço só uma planta, só uma empresa que está fazendo essa extração, que é aqui em Sorocaba, aqui em São Paulo. Então, ele planta, no caso da cenoura, ele planta, ele colhe, ele faz a moagem, ele tira o suco, ele separa o suco, ele inativa a enzima, tá? E ele vende para uma empresa terminar o processo e aproveitar e até exportar para fazer a secagem. Então, uma oportunidade, eu vejo nos próximos anos como a parte de crescimento desse mercado muito promissora, extremamente promissora. Aqui tem um processo, não é processo extremamente complicado, tá? Só que a China, por exemplo, a China já nos fornece aqui deixa eu abrir aqui. Esse é o extrato de beterraba em pó,
Tá? Esse é o suco sem o amido da beterraba, sem o sólido. Ele passa por esses processos aí. Então, extração do suco, filtração e centrifugação para tirar os sólidos, a purificação, tá? Se tem algum contaminante, alguma coisa assim, concentra, aí é processo térmico e baixa pressão às vezes, e secagem spray dryer. Aí eu uso um amido como base para o corante poder colar e padronizado. Então isso aqui é vendido para a indústria num padrão, tá? Não é uma secagem normal, mas com padrão de coloração. Então, quem aplicar, a indústria que aplicar, ela já aplica na dosagem contínua o ano inteiro, independente de como a beterraba está, se está com maior teor de corante ou não, o produto final é padrão. Tá? Então, esse é o papel da indústria que faz a extração. Então, aí falando das características da betalaína, é um corante muito fácil de aplicar, tá? Ela é completamente solúvel em água, principalmente nessa forma. No caso, dá para ser aplicado em bebidas, porque ele tem um efeito translúcido. Como ele é o suco, ele não tem sólido, ela vai ficar translúcida, não vai ficar aquela bebida opaca. Embora, se você pegar em processos anteriores, você também consiga, ou mesmo com a beterraba em pó, não vai ter sedimentação e não vai ter formação de anel na superfície. Você chega aí, dependendo da beterraba, nos vermelhos e até os amarelos. Aí a gente tem alguns desafios na aplicação, porque ela tem uma sensibilidade a pH. Tá? Ela não é, dependendo da acidez da bebida, ela vai ter uma variação de cor e ficar mais sensível, por exemplo, à exposição à luz. Aqui tem uma tabela de comparação, a betalaína da beterraba, antocianina, o vermelho arroxeado, que é da casca de uva, da cenoura roxa, o repolho roxo também é antocianina, tá? Mas principalmente hoje a fonte é casca de uva, curcumina, que é da cúrcuma, e a clorofila, que é dos vegetais verdes, principalmente a extração, comercialmente falando, é feita a partir da alfafa. Tá? Falando especificamente da betalaína, ela tem uma baixa estabilidade térmica, e aí isso é uma vantagem em alguns processos. Tá? Ela é desvantagem em muitos, mas em alguns ela é vantagem. Ela tem sensibilidade ao pH, então ela, se for uma bebida muito ácida, abaixo de 4, ela fica instável, ou se for algum alimento mais próximo ao neutro, mais próximo ao 7, ao pH 7 também. Bom, por essa estabilidade térmica baixa, a gente já tira muitos produtos da possibilidade de aplicação. Tudo que tiver um HT, tudo que tiver dentro do processo uma temperatura alta, ela vai se perder. Tá? Mas a gente vai ter uma aplicação específica aqui que ela vai ser útil. Essa falta de estabilidade térmica vai ser útil. Então, vamos para as aplicações. Então, alimentos, iogurtes, sucos, doces, tudo que não passa por um processo térmico, ou eu posso aplicar o corante após esse processo térmico, né, sempre lembrando disso. Cápsulas, sachê, o pós e o pré-treino, que é esse cara aqui. Parte de tingimento, a parte de batom, de cosméticos também, e biosensores, que é a parte utilizar essa parte térmica, essa falta de estabilidade térmica, para ele indicar que aquilo sofreu algum pico de temperatura. Aí os suplementos hoje, que é um mercado bacana, extração e encapsulação com maltodestrina e goma arábica, que é mais ou menos o que você chega nesse pó aqui, depois é só encapsular, passar isso para a cápsula ou até agregar, no caso aqui ele agregou em gomas, em tabletes de doce mesmo.
A dosagem que você precisa é uma dosagem relativamente alta. O que ele precisa? Ele precisa que tenha uma embalagem fechada, tá? Então isso ajuda. E ele dá o pessoal de... Eu não sou especialista na parte de academia, mas o pessoal, atletas de alto rendimento, já usam produtos com altas fontes de nitrato para dar aquele gás, na hora do treino, para conseguir ter uma maior resistência física durante o treino. Algumas aplicações aqui. Então, um dos produtos, hambúrguer congelado. Hambúrguer congelado, eu acredito que na parte de corante de beterraba, o corante de fato, não a beterraba desidratada, seja no Brasil hoje a maior aplicação, tá, de corante de beterraba. Por quê? E aí a gente vai para a estabilidade térmica. Quando a gente tira o hambúrguer da geladeira do congelador, ele tem aquela cor rosada. E vamos combinar que o que tem menos no hambúrguer é carne hoje. Então, aquela cor não é... É um produto que a gente é enganado algumas vezes, o hambúrguer. Então, o hambúrguer, aquele rosado, tem 2 corantes ali, basicamente. Deixa eu ver se nesse... o corante de beterraba e o corante de carmim. O carmim também está presente aí. O carmim é um corante de origem animal, que dá um vermelho arroxeado também, só que ele é feito a partir do inseto, que é a cochonilha. Tá? E aí, vamos lá, para certificações kosher e halal, que é a certificação para fornecer para a comunidade judia e muçulmana, eles não aceitam esse tipo de corante. Tá? Então, não é aceito, então barra muito em exportação por causa disso. E você tem a beterraba, e você deve ter aqui o caramelo. Então, nós temos 3 corantes. E é um produto que você é enganado várias vezes, porque a hora que você tira do pacote, do congelado, ele é rosa, para dar aquele efeito da carne, e ali é a beterraba que está aparecendo. A hora que você coloca na frigideira, o que acontece? A temperatura sobe e a beterraba degrada, então você perde a beterraba. E quem abre nessa situação? O caramelo que estava ali escondido. Então, a carne, se fosse carne, teria a reação. Os engenheiros de alimentos são melhores do que eu para falar, mas tem a reação de Maillard e você tem a caramelização e o marrom da carne. Aqui não, o marrom é graças ao nosso amigo caramelo. Tá? Então, eu acredito que hoje seja a maior aplicação para corante de beterraba hoje, são os hambúrgueres congelados. Tá? Apesar que a gente tem outras aqui, beterraba, aquele macarrão tricolore que tem no mercado também é beterraba, só que aí já é beterraba em pó, já não é o corante de beterraba. E aquele é um outro suplemento também. Então, ele promete aí controle de pressão, auxílio ao óxido nítrico, que é o auxílio à prática do treino. Então, é o pré-treino e o pós-treino. E ali tem a tabela nutricional dele. Então, ele tem, a cada cápsula, ele tem 300 miligramas de beterraba orgânica, tá? E 3.000 miligramas de beterraba orgânica e 2.000 miligramas de nitrato de betaína, que é um produto que eles têm a patente. Tá? Bom, gente, basicamente as aplicações para corantes de beterraba, a gente não tem muito hoje, mas é um mercado muito promissor para o futuro. Tá? Eu vou deixar meu contato aqui no final, mas a gente já tem como eu disse no início, a gente tem uma planta aqui perto de Sorocaba, em que já se faz a extração do suco de beterraba, inativação enzimática, que é para não deixar... preservar as qualidades da beterraba, e até se vende aqui no Brasil alguma coisa para secar para exportação.
mas é um mercado que acredito aí que nos próximos, vamos dizer, nos próximos 10 anos, é um mercado que tende a crescer bastante e a gente vai ter alguns desafios aí, as três áreas que estão aqui presentes, tanto o campo, quanto a indústria, que eu me incluo aí, quanto o pessoal da pesquisa, vai ter um campo bom para se trabalhar, para desenvolver isso internamente. A China está na frente, tá? A China está bem na frente. Eu acho que a Turquia está bem na frente também, na parte de produção, na parte agrícola, na indústria. A Turquia produz bastante, mas manda para a Europa, praticamente in natura. E o que é o chamariz? A gente tem uma matéria-prima sustentável e versátil. Então, a gente vai ter o corante da beterraba, a gente vai ter o que seria os sólidos, a gente teria fibras e os outros componentes sólidos que já foram extraídos antes do suco, né? A gente tem um uso crescente de produtos naturais, então, como eu disse, o ano que vem, nos Estados Unidos, o vermelho 40 vai ser banido, a palavra é essa, tá, banido. A gente já tem várias aplicações envolvidas, principalmente lá fora. A gente sabe que a encapsulação disso, o spray dryer com goma, com algumas tecnologias de encapsulação, a gente vai ter uma estabilidade muito maior, então é um produto que, guardado, estocado nesse formato, é um produto que fica aí 2 a 3 anos, sem perda de qualidade. E é um produto que circula por toda a cadeia. E a gente tem todo mundo envolvido, tem desde da produção agrícola, tem a indústria e tem a indústria final, de produto final. Desafios. Tá? Aí eu vou usar aqui alguns detalhes que o meu colega que tem a indústria que extrai da beterraba, e aí é queixa dele, não é minha, porque eu não tenho acesso, ele diz que ele passou a plantar beterraba depois que ele teve muito problema de resíduo de defensivo, né? Então, a indústria, essa parte, ela é muito controlada, principalmente porque tem muita coisa aí voltada para exportação, então não tem como escapar. A parte de defensivo é extremamente controlada e, assim, nos PPB para baixo mesmo. É bem, né? Então, um desafio é esse, implementar essas boas práticas agrícolas. Eu acho que, como a gente ouviu na palestra anterior, a beterraba, ela enxuga tudo, eu acho que enxuga tudo que é bom e tudo que não é bom também, ela acaba puxando. Uma outra coisa, aí é um trabalho para o pessoal da pesquisa, a primeira parte do campo, a pesquisa, é a gente conseguir desenvolver variedades com maior teor de nitrato e betalaína possível, porque é menos trabalho depois para processar. Tá? Então, você tem altos teores com uma quantidade menor. Trabalho para o pessoal da IAC aí, para os próximos anos. E o terceiro, que aí eu me incluo, que é a implementação de base para a industrialização no Brasil. Hoje, eu conheço uma planta que faz isso, e é uma planta pequena, praticamente piloto, que, se tiver demanda, pode triplicar para começar a trabalhar, porque não dá conta, não. Basicamente, o que eu tinha para falar é isso. Eu acho que é um mercado... Eu sou um estranho no ninho aqui, eu estou fora da minha área, da minha zona de conforto, então eu peço desculpas aí por algum erro em termo técnico, principalmente da área de produção, mas eu vejo quando foi me feito o convite, eu vim de bom grado, principalmente para ter acesso às informações de vocês, né? Para tentar entender essa parte da cadeia que a gente, na indústria, acaba não prestando muita atenção. Tem meu contato ali, tem um acento a mais no técnico, como sempre, né? Mas tem o meu contato ali, qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom? É isso aí, obrigado.